Pode ser, bom dia. Louvado seja Deus. Irmãos, só reforçando o que o diácono Álvaro falou no início. Se você ainda não adquiriu sua revista, tá? Se você não conseguir adquirir agora, à noite, você tem ali a possibilidade de conseguir adquirir essa revista. O valor é um valor bem acessível, acho que a todos. R$10 não é muita coisa, né? Hoje R$10 é pão, na padaria R$10 faz, né? E aqui é um pão que alimenta para a vida eterna. Então, tudo bem que aqui é uma porção, né? Mas essa porção aqui tem muito mais valor do que esses R$10. O aprendizado que nós teremos será muito maior do que o valor que você tem investido. Então, se não é nenhuma despesa, isso é um investimento. E te digo, um investimento muito pequeno. Então, todos podem conseguir adquirir essa revista. Bem, irmãos, podem, por favor, Carol, consegue? Hoje eu não consegui trazer no modelo template que geralmente a gente usa, que até foi o diácono Jean que me passou. Hoje eu não consegui colocar nesse template. Eu tinha tentado colocar para poder ficar bonitinho, né? Eu gosto muito de criar um padrão também. Mas eu trouxe um padrão até fazer um PDF. Porque, por não ser uma lição que eu vou precisar de gráficos e nem mapas, né? Então eu tive que fazer mais textual. Então, para a apresentação vai ficar mais complicado. Então eu preferi fazer em PDF. Mas espero que abra e que funcione. Vamos ver. Vamos aproveitando e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Uma coisa também que eu sugiro aos irmãos é que você traga sempre, além da sua Bíblia, a revista, um lugar para anotar alguma coisa, uma caneta, um lápis, para que você possa, muito obrigado, irmão, para que você possa anotar, até na própria revista você pode anotar. A revista é para isso, para você rabiscar, anotar, sublinhar, para que você possa estudar, tá? Então, essa é a ideia. Aí, não é isso não. Esse é da aula anterior. É lição 1. Início da caminhada. Bem, vamos ler aqui enquanto o Carol procura ali. Vamos ler o Colossenses, capítulo 1. Esse texto não está na nossa lição, mas a escritura dele que nós vamos falar. Bem, vamos começar então pela nossa revista. O que vai se estudar nesse trimestre? O assunto é a carreira que nos está preparado. Nós vamos estudar o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar ao céu. Então, dentro desse assunto, nós vamos estudar 3 lições. Hoje, nós estudaremos o início da caminhada, aí depois vem a escolha, a porta estreita, a porta larga, a gente vai entrar em detalhes, né? O céu é o destino do cristão. Depois vamos ver como se conduzir nessa caminhada. Vai vir, vamos conhecer os inimigos do cristão, vamos também conhecer as nossas armas, né, espirituais, para que possamos combater esses inimigos. Conheceremos também o perigo da murmuração. Aprenderemos também sobre confessar e abandonar o pecado. Aprenderemos sobre resistir à tentação do caminho, porque vamos saber que existe diferença entre pecado e tentação. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade nisso. Também aprenderemos sobre o desenvolvimento de uma consciência de santidade. E as 3 últimas lições vai ser sobre a realidade bíblica do inferno, isso é uma coisa mais escatológica, né? Sobre a bendita esperança que é a marca do cristão. E, por fim, estudaremos sobre a cidade celestial.
Bem, é uma lição que, vamos aí, que traça justamente essa caminhada do novo nascimento até o objetivo nosso, que é chegar aos céus, ou chegar a conhecer a Deus, né? Bem, a introdução fala justamente sobre toda a lição, que é essa caminhada cristã, ela inicia no novo nascimento. Está dando para todos lerem? Ótimo. Então, essa obra é efetuada pelo Espírito Santo mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A conclusão dessa obra se dará por ocasião da glorificação final dos salvos, ou seja, a ocasião em que receberemos um corpo glorioso, semelhante do nosso Senhor Jesus, quando apareceu aos discípulos após a ressurreição. Neste trimestre, estudaremos o início e o final dessa caminhada, mas também o meio dessa jornada com Cristo. Do início ao final da caminhada cristã, há um meio que se mostra um desafio. Então, nós aprenderemos que a vida do cristão não é um mar de rosas, que existem desafios, mas aprenderemos também como vencer esses desafios, para que possamos chegar ao nosso destino final, que é conhecer o Senhor, que é chegar aos céus, né? Aonde o trono de Deus está. Então, para que você possa chegar ali, nós aprenderemos. Para alguns será uma recapitulação, né? Para outros será uma novidade. Então, que o Espírito Santo possa, durante toda a aula de hoje, todas as aulas que virão, nos instruir para que possa essa mensagem, esse conhecimento possa não só ficar em nossa mente, mas que ele possa descer no coração, né? Como o nosso pastor sempre fala. É importante que nós possamos compreender e praticar isso, porque conhecimento por conhecimento, desculpa, mas o diabo conhece a vida toda. Ele conhece o plano da salvação melhor do que todos nós. Então, só o conhecimento não basta. Precisa de obediência. Então, nós vamos aprender como se faz isso. A pegar esse conhecimento, trazer para o coração para que possamos praticá-lo em obediência. Aí sim fará a diferença. Nós conseguiremos chegar ao objetivo final, que é conhecer o nosso Senhor que está nos céus. Bem, o texto já foi lido, né? A leitura diária também. A verdade prática, eu gostaria de repetir a verdade prática, porque é justamente o resumo do que nós vamos estudar aqui hoje. A verdade prática, pode passar, por favor? A verdade prática. Bem, voltando. A primeira aula, lá está escrito como 7 de abril, mas como essa lição ela é uma lição geralmente feita pelas Assembleias de Deus da Convenção Geral, eles já determinam qual é a lição de cada mês. Nós não seguimos esse cronograma, tá? Por isso que lá está com 7 de abril, mas aqui embaixo está a data nossa correta, é 5 de maio. Então a gente está não seguindo o cronograma exatamente, até porque tem alguns trimestres que a gente usa uma revista de uma editora, outra de outra. Vai depender muito da programação que o pastor quer passar para a igreja, entendeu? Então por isso que vocês vão ver lá a data em cima. Mas não se preocupe quanto. Bem, início da caminhada. O que é início da caminhada, né? Na verdade, prática, ela fala que o novo nascimento, ele marca o início dessa caminhada, que é da jornada do crente em Jesus Cristo. Como funciona isso? Vamos ler Colossenses, que eu tenho que vocês abrirem. Capítulo 1. Desculpa, capítulo 5. Diz assim, é um texto longo, mas vamos ler ele rapidamente. Eu vou ler, tá? Só eu vou ler para poder ficar uma frente aqui, tá? Vamos prestar atenção, vou ler pausadamente para que a gente possa entender. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis de Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus,
da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Deus, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade convosco, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aí agora vamos entender, que herança é essa? Que herança é essa? No qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo com todas as coisas, tanto as que são na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou. Bem, até aí. E, pastor, o que tem em sua vida? Primeiro aqui, passa para a próxima página, por favor. Se for o texto, pode passar outra. Bem, eu vou explicar aqui, mas antes de explicar, qual é a ideia e o objetivo dessa lição? Primeiro, é explicar o sentido dessa caminhada com Cristo. O segundo é ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. O que é o novo nascimento? E terceiro, é enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada. Eu deixei aquele destaque, porque é uma coisa que a gente vai falar isso na lição e é uma coisa importante a gente entender. Tá? Eu tenho uma observação até a fazer sobre isso. Bem, a motivação, né? O que motivou, o que nos motiva e deve nos motivar em conhecer esse assunto? É que nessa vida nós precisamos ter bem claro a ideia de início e fim para qualquer atividade que iniciamos. Na trajetória da caminhada com Cristo não é diferente. Há um início e também uma promessa de um desfecho glorioso. Esse desfecho é o alvo que deve estar sempre diante de nós quando nos encontramos diante dos obstáculos da nossa caminhada espiritual. Os desafios podem ser grandes, mas nada se compara com o desfecho reservado a cada peregrino que iniciou a sua jornada para o céu. Bem, pastor, mas o que é que tem isso tudo aí? Você leu Colossenses, agora está lendo aí esses objetivos. É que, nesse texto, nós vemos duas coisas importantes em Colossenses, que fala, principalmente no versículo 13, fala justamente que o qual, ele está falando de quem? Esse o qual está falando de Jesus Cristo, nos tirou da potestade das trevas, que algumas versões falam reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, reino de Deus.
Então nós estamos falando de reinos. Passa para a próxima página, por favor. O que isso tem a ver com o novo nascimento? Essa? Consegue ser? Não é introdução? Isso, obrigado. Antes de a gente entrar naquilo ali, vamos entender o que é, a gente precisa entender o que é reino das trevas e o que é reino dos céus. Todos nós, quando nascemos, por conta do pecado adâmico, quer dizer, aquele pecado que veio lá no início da criação, quando Adão e Eva pecou por desobediência a Deus, a partir daquele momento a humanidade adquiriu uma natureza, uma herança maldita, que é justamente a natureza adâmica, que é uma natureza pecaminosa. Ela já nasce com a gente. Então, independente de criancinha, independente, não tem essa. Não é criança, não. A criança nasce em pecado. Pastor, mas ela não sabe o que está fazendo. Verdade, não sabe o que está fazendo. Se Jesus vier naquele momento, ela vai para o céu. Ela ainda é inocente, mas ela já nasce com um jogo. Ela já nasce com uma sentença. Todos nós nascemos com isso. Então isso é uma coisa. A gente vai estudar isso mais à frente sobre o pecado nas outras lições. Só para que vocês entendam sobre reino. Bem, mas o que tem isso a ver com reino? Aí eu estou falando de reino espiritual. Reino espiritual, todos nós participamos dele. Mesmo que você não queira nem sabe, não saiba. Você participa. Então quer dizer o quê? Que quando uma criança nasce, ela já nasce no reino espiritual. Se ela não é uma criança que os seus pais já são salvos em Cristo, ela nasce no reino espiritual das trevas. Mas como assim ela é inocente, irmãos? Todos nós, se não formos salvos, porque a Bíblia falou aqui no versículo 13, de que quem é que nos leva do reino das trevas para o reino da luz? Jesus. Mas para que isso aconteça, precisa existir algumas coisas. Tem que haver a conversão. Tem que primeiro ter a confissão de pecados, depois o arrependimento, e logo após, isso você é transferido para o reino de Deus, porque você crê em Jesus como Salvador. Então todos nós inicialmente nascemos e estamos no reino das trevas, até que Jesus nos transfere, nos transporta para o reino do amor. Entende? Não vou entrar em detalhes sobre salvação de inocente, porque não é nem o caso aqui dessa lição. Tá? Mas inicialmente posso dizer que o inocente, o nome já fala, ele é inocente, não sabe o que está fazendo. Então, como é que Deus vai tratar isso? Isso aí é uma coisa que a Bíblia não deixa muito claro. Se eu estou falando uma besteira, você pode me corrigir. Tá? E os irmãos que nós somos bereanos, né? O bereano ele confere a Bíblia. Né? Esse não é o que ele ouve, não aceita tudo que se fala, não é isso? Bereanos é isso. Então, não vou entrar nesse detalhe, porque isso é também polêmico. Mas, inicialmente, o que eu falo para você é que todos nascemos com o pecado adâmico e que esse pecado nos segura, vamos assim dizer, no reino das trevas. Enquanto nós não cremos em Jesus, não conhecermos, e não sabemos que nós temos um pecado que precisa ser perdoado, para que através desse perdão nós alcancemos Cristo. Enquanto você não crê nisso, você permanece no reino das trevas. Então, vamos falar aqui para pessoas que já foram adultos e têm consciência do que é e do que faz. Tá? Vamos falar disso, que é mais fácil. Então, você já tem consciência do que é certo e do que é errado. Então, você, por mais que você não faça nada, pastor, eu sou um santo, eu não faço, não faço nada de errado, eu sigo a palavra. Mas se você não crê em Jesus Cristo e tem a ciência de que você tem uma tendência pecaminosa, uma natureza que habita em você, que vai sempre te levar para o mal, se você não quer que existisse, que Jesus Cristo é o único que pode salvar isso, você não alcança a vida eterna. Porque a Bíblia fala em João 13,6 que Deus amou o mundo de uma maneira que deu seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele está falando da morte eterna. A única forma de você fugir da morte eterna, o que é morte eterna, irmãos? É você nunca mais ter contato com Deus. Não existe mais a possibilidade. Existem 3 mortes: morte física, espiritual e morte eterna. A morte eterna não tem jeito, acabou para você. Entende? Então, Jesus Cristo, quando você crê nele como Salvador, ele faz justamente a promessa dele é que você não pereça, não se separe de Deus, mas que você tenha a vida eterna. Quer dizer, você vai ser salvo em Cristo e vai viver eternamente. Para quem crê em Jesus Cristo, você já está vivendo isso. Apóstolo, mas eu vou morrer. Sim, você vai morrer, mas não vai ser morte eterna. Porque quando Jesus Cristo voltar, você vai ressuscitar primeiro e vai encontrar com ele. Então a morte eterna não vai te alcançar, entende? Essa é a diferença. Você pode até uma morte física, porque foi uma maldição também que nós recebemos pelo pecado, porque nascemos para ser eternos, mas o homem assim não quis, escolheu pecar, por isso perdemos esse privilégio, que é um atributo de Deus, a eternidade. Lembra? Façamos a nossa imagem e semelhança, era uma dos atributos de Deus que nós tínhamos, era a eternidade, mas perdemos para a desobediência. Mas por conta disso, Jesus Cristo veio. E esse transporte que ele faz do reino das trevas para o reino da luz é justamente isso. Por nós nascermos já no pecado, por termos adquirido essa natureza humana, natureza adâmica, pecadora, que veio lá dos nossos pais, Jesus Cristo é o único que pode nos libertar disso. Ele é o único que tem o poder para, através dos seus sangues, nossos pecados serem perdoados. E Deus vai olhar para nós e vermos justos, entende? A justificação é pelo sangue de Jesus, para aqueles que se arrependem. Então, nesse momento que você se arrepende, você é tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho de sua amor, quer dizer, o reino de Deus, o reino de Jesus, onde Ele é o Senhor e Rei. Deu para entender? Alguma dúvida? Então, deu para entender sobre esse reino. É importante para que você compreenda o que é esse novo nascimento. Ok? Bem, estudaremos a jornada do cristão nesse trimestre. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada. Nessa lição, nós focaremos muito no Novo Testamento. Mas uma coisa já deixa divertido aos irmãos. Não quer dizer que o resto do Antigo Testamento não tenha valor, não é isso, tá? Não é isso. Porque tudo que está no Novo Testamento, tudo que está lá é o reflexo do que foi escrito no Antigo. As promessas que foram escritas no Antigo, as profecias que foram escritas no Antigo, foram cumpridas, na grande maioria, no Novo. Ainda falta cumprir ainda o final, que é a volta de Jesus, que é justamente a escatologia, o Apocalipse. Essa parte ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Então, não quer dizer que o Antigo não tenha valor. Para a situação que é atual, o Novo traz um entendimento melhor, mas é todo ele baseado no Antigo. Então, até porque o plano da salvação começou aonde? Em Gênesis, no próprio Deus. Então, começou lá. Então, ele tem toda a importância, o fundamento de tudo que está no Novo Testamento é o que? São a lei dos profetas. A lei dos profetas é o fundamento. É sobre esses fundamentos que foi edificada a igreja, onde Cristo é a pedra angular. Entende? Então, em Cristo se cumpriu a promessa da salvação, fundamentada onde? Do que os profetas escreveram. Entende? Do que a lei já determinava. Porque, querendo ou não, né, tem pessoas que confundem, acham que nós estamos no tempo da graça e tal, o Antigo Testamento não vale mais, estamos no tempo da graça e tal. Como é que eu falei? O que eu falei com os mandamentos? O mandamento é o Antigo.
eu rasgaria, jogaria fora? Não. Jesus Cristo ele vem falando da lei, lá no Novo, falando que, ó, vocês ouviram lá que era para amar Deus e odiar os seus inimigos. Agora fala que você tem que amar a Deus e amar o teu próximo, amar o teu inimigo. Você pensa que a graça é mais leve? Não. É o contrário. A graça é pesada, mais pesada do que a lei. A diferença é que a lei ela sentenciava. A graça ela não. A graça ela nos liberta. A graça ela não condena. Através do teu arrependimento você alcança a salvação. Isso é graça. Você não merece, tá? Vamos assim dizer, rasgar essa sentença, porque o pecado que habita em nós, quando não éramos salvos em Cristo, na verdade essa natureza ainda está dentro de nós, mas essa natureza pecaminosa, o final dela é a sentença, é a morte eterna. Mas através da graça foi possível termos ainda voltar. É como se Deus permitisse voltar ao jardim do Éden, entende? Antes do pecado. Então a graça nos permite isso. Através de Cristo, quando você crê nele, a natureza divina passa a habitar em você. Aí agora você tem a capacidade em Cristo de vencer a sua natureza pecaminosa. E é com isso você tem agora a possibilidade de morar novamente com Deus, de ter comunhão com Ele, entende? É como se você voltasse para o jardim do Éden. Você tem agora a possibilidade de ter a presença de Deus. Quanto ao pecado, você não pode fazer isso. A diferença da lei da graça é essa. Então a lei não foi extinta, ela não foi anulada. O pastor Lucas já vai falar sobre isso, que as leis que são voltadas para rituais, isso aí perdeu o valor. Mas o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao teu próximo como a ti mesmo, ele está valendo. Isso não é ritual, entende? Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Bem, isso é para explicar o que o comentarista fala aqui. Nós sabemos a importância do Novo Testamento nessa nova jornada. Então, o Novo Testamento é importante, mas não se esqueça que o Antigo ainda vale muitas coisas, ok? Tendo alguma dúvida, irmãos? Pode levantar a mão se eu conseguir responder. Temos aqui várias pessoas que podem ajudar. Continuando, quando tudo começa, a caminhada com Cristo, existem dois caminhos. Na história humana nós temos a vida natural e um da vida com Cristo. A vida natural, dentro dela, ele tem um tipo também espiritual, tá? Porque como eu falei, independente se você quer ou não, você quando nasce, você já está tendo a sua vida natural, mas dentro da sua vida natural tem a vida espiritual. Porque crendo você ou não, existem demônios, existe o diabo, existe Deus, existe os anjos e todo o mundo espiritual está aí, independente se você crê ou não, ele existe. Então, a vida natural do espiritual faz parte. Então, tudo que nós fazemos, irmão, querendo ou não, é espiritual. A Bíblia, não sei se vocês já leram um livro sobre o assunto, não vou falar aqui sobre o dízimo, mas fala sobre o dinheiro, que o dinheiro é um assunto espiritual. Por quê? Porque Jesus compara, faz a comparação do dinheiro a mamon, quando ele fala que você não tem como servir a dois senhores. Por que ele falaria isso? Você não tem como servir a dois senhores. Você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Ele está falando justamente de coisas naturais e espirituais. Então, nós vivemos no mundo natural, o espiritual está no meio, está em nossa volta, por mais que você não queira perceber ou não saiba, está no meio. E a gente vai ver isso com mais detalhes depois, tá? Então, qual é a diferença entre nós temos a vida natural daqueles que não conhecem Jesus, mas aqueles que passam a conhecer a Cristo, esses percebem e sabem que existe um mundo espiritual. Até porque nós vemos aqui em Colossenses que ele sabe que, como ele crê nisso, ele foi tirado de um lugar em que, se ele não cresce em Jesus Cristo, ele sairia lá por hoje, sem perceber, sem saber, certo? Sem ter a noção, que é o reino das trevas, onde o Senhor é o diabo. Nós estamos agora no reino da luz, onde o Senhor é Jesus. Então, em todos os reinos tem um Senhor, tem um rei.
Então, o reino das trevas, o rei lá é quem? Satanás. No reino da luz, o rei lá é quem? O Senhor Jesus. Então, existe reino, estamos falando de coisas espirituais. Então, quando você passou a caminhar com Jesus, tem a ver com que você sabe que existem dois reinos. Aí os seus olhos se abrem. Aí as coisas começam a mudar. Onde você começa a ver as coisas de perspectiva diferente. Pastor, nós vivemos num mundo sim, todo mundo. Aí, tudo que isso acontece. Não podemos espiritualizar tudo, mas geralmente as coisas, a maioria das coisas são espirituais, sabe? A maioria das coisas. O crente não faz nada carnal, porque senão não seria crente. Então, na vida natural do cristão, o espiritual faz parte. Todas as suas ações, elas refletem o espiritual. Tudo que você fala, todo o seu comportamento reflete no espiritual. E o espiritual também reflete na sua vida. Dependendo do que você está fazendo, pode ser o mundo das trevas ou pode ser o mundo da luz, que te influencia. Porque eles estão acima da gente, nós sofremos influência do mundo espiritual. Então, os anjos que estão ligados nisso. Não é à toa que a Bíblia fala que os anjos só acampam ao redor daquele. Por que o Senhor acampa? Para nos guardar. Porque existe ataques que vêm do reino das trevas, entende? Então, o cristão ele já começa a ter uma visão diferente. Ele sabe que dentro do mundo natural tem um mundo espiritual. Bem, vamos lá. Já falei, mas a gente vai rapidinho para vocês entenderem o que está escrito nos comentários sobre a vida humana. Vida humana, vida natural. Tá? A primeira se inicia no momento do nosso nascimento, natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna, como eu expliquei no início. Nós perdemos esse atributo. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Tem uns que não saem da infância, tem uns que continuam. Isso é uma brincadeira, mas normal é que você passa por essas fases, né? Infância, adolescência, juventude, vida adulta. Ninguém gosta de chegar nessa última aqui na velhice, né? Eu estou lutando contra ela, mas eu estou caminhando para ela. Não tem jeito. Então vamos caminhando, né, pastor? Estamos caminhando, o cabelo vai embranquecendo, o pastor tem a graça do cabelo não embranquecer, isso aí, eu já brinquei com ele, esse tinta que ele usa, mas é muito bom. Mas ele usa tinta. Ele descobriu que ele usa tinta, não acredito. Bem, irmãos, essa é a trajetória normal na vida do ser humano. Tá? Também ela é caracterizada por dois momentos, que é o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada de vida que Jesus se refere quando ele diz que quem é nascido da carne é carne. Quer dizer, você vai ter um momento que você vai nascer, aí você vai ter momentos, né, vamos assim dizer, serem momentos. São dois momentos que caracterizam a nossa vida: o início e a morte. Tem a vida, a gente sabe que tem a vida, mas tem todo mundo. Ele pode viver assim, minutos ou anos, mas todo mundo vai passar por esses dois momentos: nascer e morrer. Agora, a vida com Cristo, esse meio pode ser bom para nós. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Em Romanos 8,2 fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. O que é essa lei do pecado e da morte? Estamos falando justamente daquela natureza que nós tínhamos que ver de Adão. E que morte é essa? Justamente a morte eterna que eu falei, que é a separação de Deus. Então, essa nova lei do Espírito de vida que é em Cristo, no novo nascimento, quando você crê nele, quando você aceita ele, na verdade, quando ele nos aceita, esse é o certo. Quando ele nos aceita, você se arrependendo, confessando e abandonando os seus pecados, reconhecendo que você depende de Deus, porque o grande erro do homem foi querer ser independente, irmão, por isso ele desobedeceu. A independência do homem fez com que ele desobedecesse e entrasse em pecado no mundo. Então, quando você passa a ser dependente de Deus, você passa a participar justamente de uma vida em Cristo, que agora você depende dele. Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Tudo isso é importante. Mas como a hora passa e corre,
Deus. Nessa vida, Deus há novos propósitos. É até 11:25, tem 25. Muito rápido. Nessa vida, há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Em Romanos 12:2, eu coloquei os versículos aqui para facilitar justamente isso, tá, gente? Você não precisa abrir, não, só acompanhar aqui. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui você vai conhecer os seus novos propósitos, seus novos pensamentos e essas novas esperanças. É através de quê? De conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma transformação que há quando você é transferido do reino das trevas para o reino da luz. O Espírito Santo faz isso na nossa mente. Onde você passa a entender como funciona, o que é ser servo de Deus, o que é agora ter o Senhor Jesus como teu rei, entende? Essa transformação, essa metanoia acontece em nossa mente. A Bíblia às vezes fala de coração, é mente, a grande maioria é mente, tá? Sobre a mente, sobre o raciocínio. Afinal, nós nos tornamos um filho de Deus, ou filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida é que nosso Senhor Jesus se refere quando ele diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós podemos ser, na vida natural, nós não vamos ser mais carnais em relação a seguir os anseios, os desejos da carne, mas seremos espirituais, porque sabemos que em Cristo, agora a vida em Cristo, a nova vida em Cristo, ela é diferente. Nós entendemos e queremos agradar a Deus, e compreendemos Ele através do Espírito Santo, que precisamos obedecê-lo e que fomos transformados para isso. Então, isso é novo nascimento. Mas aí depois tem algumas coisas que precisam ser feitas. Sim, por exemplo, você para que seja enxertado no corpo de Cristo, vamos assim dizer, você precisa de descer as águas. Por isso é que você se batiza. Porque ele simboliza justamente isso, um novo nascimento. Você já creu, já confessou seus pecados. Qual é a próxima etapa? Se batizar. Por isso que tem o batismo na Bíblia para isso. Para que você seja incluído no corpo de Cristo, ele passa também a ter os benefícios de estar no corpo de Cristo. Porque sozinho você não vai conseguir, não vai dar conta. A única forma de você ser incluído no corpo de Cristo, que é a igreja, onde ele é o cabeça, o rei, sobre o reino da luz, entende? Que eu falei? É você se batizando. Então, quando você se batiza, você começa a fazer parte do corpo de Cristo. Ok? Faz parte do novo nascimento. Próxima página, por favor. Acho que passou demais. Entendeu? Isso. Não, é isso mesmo. Desculpa, é isso mesmo. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser nosso Pai. Está escrito lá em Efésios 3:6. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, a partir desse momento, você vai ter um companheiro. O primeiro é Deus. Você passa a ser filho de Deus. Através de quem? Através de Cristo. Agora somos instruídos e fortalecidos por Ele. Temos relacionamento de pai e filho. Além do pai, temos também o seu filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e todos os fortes de males. Está em 1 Coríntios 15:57, que diz assim: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus, e por nos amar, nos concedeu a sua vida, que está lá em João 3,16, que eu falei com vocês disso, que é o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e nos conduz em segurança para o reino celestial. Finalmente temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, que nos auxilia como nosso auxiliador e consolador, que está onde? Em João 14:26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
isso é Jesus Cristo falando, tá? Esse nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto nos tenho dito. Pelo intermédio dele, do Espírito Santo, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída. Essa natureza caída é, como eu falei, a natureza adâmica, entende? É a natureza que tende ao pecado. Ela não sai de você não, ela está aí dentro. Só que ela precisa estar o tempo todo amassada, debaixo do teu pé. O Espírito, a natureza de Deus precisa estar controlando ela. Aí a gente vai aprender depois da outra lição como é que isso funciona. Tá? Mas agora dentro de você tem toda a natureza. A que você nasceu com ela, não é tirada, mas é a natureza divina, através do Espírito Santo, porque você creu em Jesus Cristo. Ok? Então, tudo isso significa nascer no Espírito ou novo nascimento, que está lá em João 3,6 e João 1,13. João 13 diz que os quais não nasceram do sangue, e nem na vontade da carne, e nem na vontade do homem, mas de Deus. Aqui fala justamente disso. Não foi esse novo nascimento, não é entrar novamente no útero da sua mãe e nascer, como Nicodemos falou lá para Jesus. Não é. É nascimento, você fala de coisa de vida espiritual. Você crendo em Jesus Cristo, você passará a ser agora uma nova pessoa, uma nova criação de Deus. Porque você não nasceu nem de sangue e nem da tua vontade, mas a vontade de Deus. Ok? 1 Coríntios 15:50 reafirma, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Isso quer dizer o seguinte: esse corpo aqui, ele não entra no céu. Não é assim, pastor, não entra. Nós vamos ver mais para frente que esse corpo aqui será transformado, receberá um corpo igual ao de Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo, após o ressurreto, desceu, conversou com seus discípulos, foi tocado por eles, depois apareceu para várias pessoas, para aproximadamente 500 pessoas. Esse corpo de que aparecia de repente no lugar, desaparecia, atravessava a porta, esse corpo glorioso é o que nós teremos. Será assim? Como é isso, é esse mesmo, né? Coisa acima da nossa imaginação. A gente não consegue imaginar como será isso. Às vezes eu fico pensando, tentando imaginar como é que será, né? O tempo e o espaço não vai influenciar esse corpo. Imagina, você pode aparecer. Imagina você no milênio. Vamos viajar um pouquinho aqui. Você no milênio, a igreja vai estar aqui com Jesus, reinando. Jesus Cristo vai estar em Jerusalém, no trono, porque é uma promessa que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Porque isso é uma promessa de Deus, vai se cumprir. Está lá em Jerusalém, daqui a pouco ele é todos aqui em Jerusalém. Quando eu tiver, vou aparecer em Jerusalém, vai ser assim. Reunião dos santos, dos sacerdotes, dos reis e sacerdotes. Glória! É em Jerusalém. Jerusalém vai ser o centro do mundo. Lá vai ser o centro. Hoje eles não querem que isso aconteça, mas não adianta. Por mais que eles façam guerra, faz o que quiserem, não adianta destruir todo mundo contra Israel. Israel vai sair de todo mundo. Por quê? Porque existe uma promessa que um dia Jesus vai descer e vai reinar aqui na terra, por 1000 anos, junto com a igreja. Então, esse corpo glorioso, ele vai ser assim. Provavelmente ele vai ser considerado até igreja, né, pelos humanos que estiverem na época, né? Porque, como assim? Você, eu sou a igreja, eu fazia parte do corpo de Deus, eu criei nele lá atrás, há muitos 1000 anos atrás, quando você não era nem pensado em existir, existiu um tempo, você pode contar a história para ele, você não vai ser uma lenda, você foi um humano transformado e recebeu um corpo glorioso. É uma coisa para a nossa mentalidade, é difícil, mas você estuda isso aqui, você vai vendo que não tem como ser diferente, porque todas as promessas foram cumpridas. Essa também vai ser cumprida. Então, esse corpo glorioso nós não teremos. E esse corpo é que vai entrar no reino de Deus. Porque esse corpo aqui se corrompe. O outro não. O outro só vai existir uma natureza, só a natureza divina dele. A natureza humana não vai existir nesse corpo glorioso. Então, por isso no céu não vai entrar pecado. Entende? Não vai entrar corrupção. Não existe mais essa possibilidade. Jesus Cristo, quando morreu, eu disse aqui em Colossenses, as coisas foram acertadas tanto na terra como no céu. Né? Aquela rebelião que houve no céu também mexeu com as estruturas do céu. Mas Jesus Cristo, quando morreu, ele consertou tudo. Por isso, hoje
Deus deu a ele a plenitude de tudo. Ele hoje é o Todo-Poderoso. Foi através dele que tudo foi corrigido. Então, no milênio, a terra também será corrigida. A maldição que existe sobre a terra, por conta do pecado de Adão, também não existirá mais. A produção que nós temos hoje, que a gente acha que é muito, você vai ver no milênio que vai ser. Vai ver como é que vai ser a ciência no milênio. A sabedoria do ser humano. Porque Jesus Cristo vai corrigir tudo. Tudo que foi feito voltará como era antes do pecado. Por isso, Deus descerá para Nova Jerusalém, mas seja um outro assunto. Para reinar aqui no meio, porque Deus sempre quis estar no meio do povo. Sempre quis estar no meio. Desde o Éden. E assim vai se cumprir o dia que ele estiver reinando aqui na terra. Reinará no meio do povo. A história humana então compreende dois caminhos, que é o da vida natural e o da vida espiritual. Para mim, no meu entender, eu falaria que é uma coisa só, tá, irmão? Para mim não é dois caminhos, é um caminho só. A diferença é que quando você é salvo, você passa a conhecer também a vida espiritual, mas até que não é. Mais que ele não queira, existe também uma vida espiritual que ele está vivendo, mas ele ainda não tem noção. Tá? Isso aqui é só uma observação que eu faço. Não quer dizer que está errado, não, tá? Só uma compreensão que eu tenho. Passa para a próxima, por favor. E o relógio vai. Novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? É uma pergunta. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca, mas esse substantivo masculino do grego, antropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto. E por isso, seu sentido inclui todo o ser humano. A Bíblia não é machista, tá? Não existe isso. Então, quando a Bíblia fala em homem, está falando em humanidade. Se a gente for ver o significado de Adão significa humanidade. Então, não é só para o homem, é para o ser humano. Porque se a gente pensar que se a mulher foi tirada do homem, ela faz parte do homem, então humanidade, entende? Então, toda vez que eu falar sobre o homem, a mulher tem incluído. Não adianta falar assim, mas só para o homem, para a mulher não tem essa relação. Está falando contigo também. Tá bom, valor? É isso aí, é contigo. Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: não pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no reino da sua mãe e nascer? Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todo ser humano, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23. Isso aí eu já expliquei, né? Mas quando você tem algum dúvida, pode perguntar. Bem, nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração. O que é regeneração? Aí está aqui embaixo. Regeneração é um nascimento, é uma renovação espiritual. É como se fosse, como eu falei, a pessoa que não é salva em Cristo, ela com os seus olhos fechados. É como se você abrisse os seus olhos para a vida espiritual. Agora você vê, como você identifica, não, peraí, eu estou em pecado, eu preciso do Senhor, Ele é o único que vai me salvar, é o único que pode me dar a vida eterna. Então essa leitura de olhos faz com que você se arrependa e confesse a Cristo. Entende? É por aí. Jesus discute uma doutrinas espirituais, fundamentais, da fé cristã. Que esse é o ensinamento básico, tá, irmão? É o princípio básico. A regeneração é o início da caminhada. Faz parte. Regenerar, o que significa, né? Regenerar? É renovar, é renascer. Por isso, o novo nascimento. Sem nascer de novo no contexto espiritual, uma pessoa não pode se tornar parte do reino de Deus. Eu expliquei isso também. Significa que a vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada para que ela possa ser salva e receber o dom divino que é a vida eterna através da fé em Cristo. Também eu expliquei isso. Bem, pode passar para a próxima página. A religião não faz nascer de novo. Isso aí é fato. Eu nasci no berço evangélico, mas não quer dizer que com isso eu sou salvo. Não. A partir do momento que eu tenho a consciência do que eu estou fazendo, que eu me entendo como gente, né? Geralmente a gente usa, na frase que a gente usa, a partir do momento que você entende como gente, você passa a ter consciência, nesse momento você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Por quê? Porque você nasceu no berço evangélico, você deve ser salvo. Então a religião em si
não salva ninguém. Tem muita gente dentro da igreja que vem só bater cartão. E às vezes não é salvo ainda, porque ele é só religioso. Entende? Ele não tem vida com Deus. Ele não se preocupa em relação a isso. Ele não pede a Deus para ter ele todo dia, como Adão e Eva tinha todo dia, falava com Deus. O cara nem ora, nem lê Bíblia. Então ele tem relacionamento, ele é religioso, entende? Então isso é uma coisa para a gente estar sempre pensando. Temos cuidado em ser religioso. Não é isso que Deus quer. Ele quer filho. Deus quer filho, ele não quer religioso. Então, Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que ele era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente o que era a religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo. O monoteísmo tem só um Deus. Tá? Os ensinos da lei dos profetas e a história do seu povo. Ele tinha conhecimento de tudo isso. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que seu alma precisava. Por isso não podemos ter o encontro de Jesus, Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas palavras. Então, lá em João 3:2 diz: ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Então, o que chamou a atenção de Nicodemo foi assim: Jesus Cristo faz uma coisa que eu nunca vi, nenhum sumo sacerdote, nenhum maior conhecedor da lei fazer. Tem algo diferente nesse nome. Então, quero saber o que é. Foi assim que ele foi conquistado. Mas, conhecendo bem o coração desse Cristo, dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Jesus, não, ele já tem conhecimento. Está faltando ele fazer algo que ele não sabe. Ele perguntou o quê? Aquele que não nasceu de novo, ele não perguntou, ele deu uma instrução. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí vamos ver aqui. Todavia, a verdade nos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Esse mundo aqui é o ser humano, tá? As pessoas que moram no mundo. Está falando do ser humano. Da justiça do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, é o Espírito Santo que convence. O que cabe a nós é falar a palavra. Quem vai convencer não adianta. Você não convence o homem de nada. Mas que você fale, dê bom testemunho, não adianta. Você não consegue entrar no coração dele. Só o Espírito Santo. Então, quando o pastor está fazendo um apelo, o que eu sugiro que você faça? Que você ore para que o Espírito Santo possa conseguir acessar o coração das pessoas. Às vezes as pessoas estão em prisões, estão amarrados. É a hora de você quebrar, pedir ao Senhor que quebre as correntes. Porque o inferno ele faz isso. O diabo ele faz isso. Ele cega as pessoas. Pedir ao Senhor para que caia dos olhos das pessoas a venda dos olhos. Aí sim o Espírito Santo pode entrar no coração e a pessoa tem a liberdade de escolher, de fazer uma escolha, de ouvir a mensagem, de deixar ela entrar no seu coração e mudar de comportamento. Não é a pregação que vai ter poder, não, é o Espírito Santo. É importante que você fale, mas se o Espírito Santo não atuar, não adianta. Então nós podemos ajudar o pastor ou o pregador que estiver aqui nesse momento, fazendo a intercessão junto quando está se fazendo um apelo, bem, irmãos? Então, essa é a batalha espiritual que nós precisamos aprender. Vamos aprender sobre armas lá na frente, sobre as armas espirituais que nós temos como igreja. Bem, está entendendo até agora? Está tudo bem? Estou meio corrido, mas dá para entender, né? O novo nascimento é o seu processo. A expressão de novo significa do céu. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque ele é nascido de Deus. Mas como assim? Pastor, eu criei em Jesus, eu tive um novo nascimento, mas eu continuo pecando. Só que, irmão, se isso acontece contigo, você tem um problema. Então, cuidado que você tem que ter. Pecado tem que te incomodar. Se ele não te incomoda, aí você tem um problema mais sério que você começa com o pastor. Ele te dá umas instruções. Porque você está fazendo uma coisa errada. Porque o pecado precisa mexer com você. Porque você já não é mais uma pessoa, uma
Você agora é uma nova criação de Deus. Você agora é a habitação do Espírito Santo, entende? Aí Paulo fala daquela briga do Espírito contra a carne. Essa briga do Espírito contra a carne é aquela duas naturezas que eu falei quando você aceita Jesus e se converte. Ela passa para dentro de você. Lembra que eu te falei assim, que a natureza humana dentro de você? E que ela não é tirada? E que quando você aceita Jesus e se converte realmente e é batizado, a natureza divina passa dentro de você? Então essa duas naturezas vive brigando. É o tempo todo. É o maior briga que nós temos, não é com o diabo não. É com nós mesmos. É essa luta interior que Paulo fala. Entende? Por causa das duas naturezas que estão gritando dentro de você. O negócio ali fica feio. A briga é sinistra, vamos assim dizer. Né? É o tempo todo. Um querendo te derrubar, o outro te levantar. Então o negócio não é fácil. Essa luta vai continuar até Jesus voltar. Infelizmente é verdade. Mas você conta com o Espírito Santo. Entendeu? Que pode te ajudar nisso. Onde eu parei? Mostra que a nova vida com Cristo é uma vida eterna gerada pelo intermédio da palavra. Opa! Por intermédio da palavra. Se você puder a palavra, você vai ter dificuldade. Né? Vem de cima de Deus e de mais ninguém. Aonde está escrito isso? João 13. Os quais não nasceram de sangue nem da vontade da carne, já menos isso, nem da vontade de Deus. Então, veio de Deus esse novo nascimento. É um processo. Precisa ser entendido que é um processo. Ninguém toma decisão de um dia para o outro. Ninguém se regenera da noite para o dia. Não. É um processo. É um processo. Então, imagina uma criança. Uma criança, ela não sai da barriga da mãe e já sai andando, falando, né? Não. Hoje está quase isso, né? Mas não. Tem um processo. Ela primeiro vai, você tem que alimentar, tem que trocar, ela não vai lá sozinha, dependente totalmente da mãe do pai, da mãe do pai, né? Não é só da mãe do pai também, que você está junto, tocando uma fralda, tocando uma madeira. Não é isso, irmãos? Irmão, fica quietinho, né? Eu acho que a maioria que está aqui os que estão. Tem um aí que está fazendo isso totalmente, né, pastor? Tem uns anos, pastor, que está conhecendo isso de verdade agora. Isso faz parte. Bem, para explicar esse processo financeiro de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, da água e do Espírito. Com água, de acordo com o texto de Evangelho de João, refere-se à antiga lei. Rapaz, para esse relógio. Isso simbolicamente é o seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei. Não queria dividir a lei ou os profetas. Não vim a abrogar, mas cumprir. Lembra que eu falei lá sobre o Antigo Testamento? Aqui está realmente confirmando isso. Ó. Jesus Cristo não veio abolir lei e os profetas. O fundamento é tudo na lei dos profetas. Ele acrescenta. Jesus Cristo veio cumprir, ele veio, na verdade, como cumprindo o que os profetas escreveram, tá? Ele passou a ser a pedra angular, onde nós construímos o corpo dele, o corpo da igreja, construído em Cristo. Então, sem ele nós não somos nada. Sem ele não tem como haver a nova criação, um novo nascimento. De modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, que é a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, iria jorrar para a vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu der, muda a página, por favor, Carol, porque eu ainda não estou me dando bem esse equipamento aqui. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saúde para a vida eterna. Então, quando Jesus fala aqui, fala justamente da promessa dele. Quando nós cremos nele, passamos a não só beber dessa água, mas também jorrar dela, para alcançar a vida eterna. Então, essa água não é só para essa vida. A vida eterna, mas não tem ideia que é vida eterna, né? Uma coisa que está bem difícil para a gente entender. Mas que é uma coisa que eu compreendo a vida eterna? É quando alguém falece. Tem dor maior do que você perder alguém? Porque a gente não foi criado para perder ninguém. A gente foi criado para ser eterno. Então, quando a morte vem, ela incomoda, mas ela não me incomoda. Aí eu entendo a vida eterna. Porque se você pudesse ter aquela pessoa eternamente, eu não teria problema, mas você perde. Então nós não fomos feitos para isso. Por isso que a morte tanto nos incomoda, nos aflige, entende? Porque vai a nossa essência.
E agora, como nós temos a semente divina, é aí que nós temos que a vida eterna, nós já tivemos ela. Agora nós a temos em Cristo. Então, perder uma pessoa é muito difícil. Pelo menos eu entendo a vida eterna dessa forma. Foi uma forma de. Porque é difícil entender que você não vai morrer. Né? Viver eternamente num corpo glorificado, uma coisa meio louca, né? meio surreal. Mas é o que a Bíblia nos ensina. E a gente tem que procurar em Cristo e com a ajuda do Espírito Santo compreender isso. Porque essa é a nossa esperança, irmãos. Se você não compreender isso, você não vai ter força para continuar caminhando. Continuando. Ninguém pode ver o nascer, nem para outro vai, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Aqui está falando do vento, né, do Espírito. O Espírito Santo, ele faz uma analógica do vento. Semelhante à vida como Cristo se inicia pela regeneração, com uma obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Eu já estou devendo já. Para terminar, nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Muito rápido, tá, meu pastor? Muito rápido. Amém. O Novo Testamento, o conceito é como a Escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, não era visto pela igreja como um livro. Isso é que todo mundo sabe, né? Quem já frequentou a escola bíblica e já estudou sobre a Bíblia, sabe que no início só existia, até então, o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi aceito como Escritura depois de algum tempo. Tá? Não vamos entrar em detalhes, mas o que diz a palavra é que no início não era visto, como comentários assim. A antiga lei, quando a Bíblia fala, quando o pregador fala sobre a antiga lei, é sobre a lei, né? A lei de Deus, dentro da lei. E a nova aliança é o Evangelho. Então é como se fosse o antigo é o Antigo Testamento e a nova lei, a nova aliança é o novo. Por isso o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, antiga aliança, nova aliança. Então aí para entrar em aliança, a gente não vai ter tempo para isso, muito menos hoje. Mas aí você vai entender isso estudando mais à frente, tá bom? Mas justamente é a forma de Deus se relacionar com o homem. A aliança é isso. Então, relacionamento que Deus teve com o homem, tem uma forma de relacionar com o homem na lei, e agora na graça tem outra forma, ok? Resumidamente, é isso. Mas desde a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse entendimento deriva das leis bíblicas. Neste contexto, a palavra aliança ganha relevância. Traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diatek, de acordo com Jeremias, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. No latim, o termo testamento traz essa mesma força descritiva do termo diatek. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas dos cristãos. Então, a Bíblia num todo, você não pode crer só no Novo Testamento. Se você crer nela toda, não crê nada. Você não pode crer em parte. Não, pastor, eu gosto só de Salmos e Provérbios. Vai deixar isso para mim. Não adianta nada, não vai mudar você. Você tem que crer nela de Gênesis e Apocalipse. Essa é o nosso manual. Gênesis e Apocalipse. Toda ela é válida para nós. Ok? Toda. O tema principal do Novo Testamento, que é o tema central do Novo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem, por que eu quis destacar aqui? Porque é o seguinte: no Novo Testamento, realmente é verdade, o tema principal é o Novo Testamento. Só que a Bíblia toda é cristocêntrica. Desde Gênesis. Gênesis já aponta para tudo na Bíblia, aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, tudo. O Novo Testamento é um tema que ele foca mais porque ele conta a história do nascimento, da vida de Cristo. Mas, nos outros livros, todos eles apontam. Entende? Por isso que a importância de você conhecer a Bíblia toda. Ok? Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, está falando do novo, mas todos ganham relevância apenas quando são relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, pois o seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é reconciliar o mundo com Deus. Então, sempre será, e sempre foi, e sempre vai ser, que o ênfase principal e o interesse maior é reconciliar o mundo com Deus. Por isso Jesus Cristo veio, porque senão não estava ter vindo. Porque se Deus não quisesse reconciliar com o homem, ele não teria enviado Cristo. Okay? Passa para a próxima, por favor, eu acho que é a última.
Aí vem o texto que dá base do que eu falei, tá? Não vou ler. Vamos entrar no 3. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância, como eu falei, para o povo de Deus. O Senhor Jesus dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: a lei, profetas e escritos. Lucas 24, 44 diz: são essas as palavras que eu vos disse, estão dentro convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, acabou de confirmar o que eu tinha dito. Toda a Bíblia fala sobre Jesus. A lei de Moisés, os profetas nós somos os profetas, digo os profetas, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os livros, maiores e menores, maiores e menores, todos eles vão falar sobre Jesus, vão profetizar sobre Jesus. E salmos, existem salmos que são messiânicos, especificamente para falar de Jesus. O próprio salmista Davi já falava de Jesus. Então toda a Bíblia, então, ela sempre vai apontar para Cristo. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo, temos a promessa; no Novo, o seu cumprimento. E Hebreus 1 e 2 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então tem Paulo. Eu falo Paulo porque a maioria entende que Hebreus foi escrito por Paulo. Então essa já confirma justamente o que eu tinha comentado anteriormente. Os pais que ele fala aqui são justamente os profetas, né? Os seus pais, os profetas, que escreveram sobre o Filho. E agora ele diz que o próprio Jesus Cristo, né, falava para eles do que seus pais já vinham falando. Nesse testemunho temos a consumação do plano do Pai em Jesus para o ser humano fosse reconciliado com Ele, como está escrito em 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo aqui é a humanidade, tá? Não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quer dizer, o Cristo de Jesus é a reconciliação que fez novamente termos acesso ao Pai, o que havíamos perdido no Éden. Acho que a próxima página já no final. Bem, concluímos. Não vou entrar no questionário, vou concluir. A lição de hoje é uma excelente oportunidade para todos refletirem a respeito de sua trajetória como cristão, desde quando ela iniciou até o momento presente. À medida que temos a consciência do que nos espera no final da jornada, teremos mais ou menos motivação espiritual para concluir. Por isso que eu falei sobre o milênio, eu falei sobre o milênio. Você precisa conhecer. Eu falei sobre a eternidade. Você precisa buscar saber o que é eternidade. Porque à medida que você vai buscando as informações, isso vai te motivar. Entende? Sabe o que te espera? Irmão, se você não souber o que te espera no céu, você acha que vai ficar lá com o anjinho voando para cima e para baixo e ficar, não é isso que a Bíblia fala. Então nós precisamos estudar, buscar isso, para que você possa alimentar essa esperança, ok? Que Deus possa abençoar. Pastor, desculpe pelo 10 minutos, corri aqui o máximo que eu podia, mas eu não podia correr. Espero que vocês tenham entendido. Eu sugiro que vocês estudem durante a semana, leia tem aqui cada dia da semana, cada dia tem uma leitura diária, que é bom que você possa ler, para que quando você chegar no final, você possa participar. Né? É importante isso. É importante. Ainda mais essa lição que fala sobre vida cristã. Então vai ser importante você ler e acompanhar. E assim o Espírito Santo também vai trabalhar melhor e trazer esse conhecimento para o teu coração, para que você pratique. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês.